Brasil a gente ouve muito as mulheres falarem assim: ah, se for para ter vida de solteiro, então para que casou? Gente, aqui isso não cola. Annyeonghaseyo, 저는 탈리타라고 합니다. Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os maridos coreanos, sobre um tema mais específico: por que eles saem sozinhos, sem as esposas, e o que elas acham disso e tudo mais. Para ser casada com um coreano, você tem que saber que entre você e ele há um buraco gigante de diferença cultural. Muitos costumes deles não tem nada a ver com o nosso e vice-versa. E o homem sair sozinho sem a esposa é um deles, é um desses costumes que eles têm. Então, ou você se acostuma ou você acaba chapando, porque eles não vão parar de sair porque você tá reclamando. Aqui na Coreia é meio que uma tradição deles saírem sozinhos. Os homens que trabalham na empresa, eles têm esses encontros deles da empresa, com o pessoal da empresa, se chama Hwaeshik. Então eles sempre têm o Hwaeshik, que são esses encontros com o pessoal da empresa. Eles saem do trabalho, vão jantar, vão beber, ou vai para karaokê, enfim, eles sempre têm esse Hwaeshik. Fora a empresa, eles têm os amigos deles. Então, eles também sempre vão sair com os amigos deles. Para o homem aqui na Coreia, isso é muito importante, essa vida social. Se ele não sair, se ele não tiver engajado com esses grupos de amigos, ou seja, da empresa, ou seja, os amigos dele e tal, ele fica uma pessoa antissocial. Então, isso pega mal para ele. As coreanas, quando casam, elas já vêm ciente disso. Então, elas já casam cientes de que eles vão ser assim, porque elas são acostumadas a isso. Nós, brasileiras, não temos muito esse costume. Então, a gente já começa a encanar. Realmente, nós brasileiras, nós somos bem encanadas em relação às coreanas. Então, para mim foi muito difícil no começo, né? Porque no Brasil a gente fazia tudo junto. Inclusive, se você não viu o nosso vídeo, como a gente se conheceu, como eu vim parar aqui na Coreia e tal, eu vou deixar o link aqui na descrição e nos cards. Então, eu não era acostumada com isso. E quando eu cheguei aqui na Coreia, o Luiz começou a sair sozinho, né? Com o pessoal da empresa, com os amigos dele e tudo mais. E eu começava a ficar nervosa com isso. E aí eu brigava com ele. E aí eu ficava questionando. E esse negócio de perguntar: onde você vai? Com quem você vai? Que horas você vai chegar? Gente, eles têm uma preguiça de responder isso que você não tem noção. A preguiça deles de responder isso vai acabar te deixando com preguiça de perguntar depois, né? Ao longo do tempo, porque não importa o que ele fale, vou com o pessoal da empresa, vou com os meus amigos, vou para tal lugar, que lugar você não sabe, é sempre a mesma resposta. Então, com o tempo, você acaba nem perguntando mais, isso com o tempo, né? Até eu chegar lá, rolou muita água embaixo dessa ponte. Uma vez, o Luiz chegou em casa tão bêbado, e eu queria brigar. Ele sentou assim no tapete e ficou sentado e eu falando sozinha, até ele cair de lado assim, ó, e dormir. Eu fiquei tão nervosa que ele me deixou falando sozinha, fiquei tão nervosa, porque eu queria brigar. Que eu peguei o Yusu, eu lembro que fazia uns 2, 3 meses só que eu tava aqui na Coreia, o Yusu ainda usava canguru. Eu lembro que eu peguei o Yusu, coloquei ele no canguru, peguei o carro e saí assim, eu não falava coreano, eu não conhecia nada em volta ainda, não sabia nada direito. Fazia muito pouco tempo que eu tava aqui. E aí eu lembro que eu entrei no primeiro motel que eu vi e dormi lá com o Yusu. Falei, vou dar um choque nele. Quando eu acordei tinha várias ligações e tudo mais, também não retornei. Aí eu lembro que eu cheguei em casa, ele tava em casa. Tirou o dia de folga e tava lá em casa. Adiantou alguma coisa eu ter feito isso? Adiantou nada. Só assim, alguns dias ele ficou mais de boa, mas depois ele voltou a sair do mesmo jeito. Então isso me deixava muito nervosa. Nessa época eu tinha 23 anos e eu era ciumenta. O Luiz era muito bonito.
E eu tinha mó ciúmes dele. Então eu ficava assim, ai meu Deus, pra onde ele vai? Que não sei o que. A gente fica assim, né? Encanando com um monte de coisa. Mas ele falava pra mim, não, eu só vou beber com o pessoal, a gente janta e não sei o que tal. Às vezes com o pessoal da empresa, vai no karaokê, mas pelo amor de Deus, tira essas coisas da sua cabeça e tal. Mas mesmo assim, eu passei muito tempo estressando com isso. Uma vez eu tomei uma bronca da minha sogra por causa disso, mas uma bronca. Eu lembro que a gente tinha ido pra casa dela, era fim de semana, e o Luiz falou que ia encontrar os amigos dele. Eu falei que queria ir junto. Falei, não, o Wilson já dormiu, já coloquei o Wilson pra dormir, dá pra mim ir junto e tal, eu querendo sair. E o Luiz falou assim, não, tem mulher, só vai ter homem. Pra que você vai? Realmente, assim, eu pensando agora com a minha cabeça de hoje, realmente não tinha espaço pra mim ali, mas eu queria ir. E eu acabei brigando com ele por causa disso, que a minha sogra me deu uma bronca. Ela falou, Thalita, fica quieta. O homem, ele tem que sair, ele tem que encontrar os amigos, ele tem que ter uma vida social e a mulher tem que ficar em casa. E outra coisa, se vocês tiverem alguma coisa pra brigar, vocês briguem na casa de vocês. Aqui eu não quero saber de conversa. Menina, eu fiquei tão sem graça. Acabou o quê? Eu indo dormir e o Luiz indo encontrar os amigos dele. Eu não tô generalizando que seja 100%. Há exceções? Há exceções. Porém, 96, 97% dos homens coreanos, eles são assim. Eu só sei que eu passei um tempão, assim, passando nervoso por causa disso. Até que o tempo foi passando, aí eu fui conhecendo umas amigas, fazendo amizade, e elas iam explicando isso pra mim. Eu tive muita sorte, primeiro, porque eu fiz amizade com as meninas lá do meu bairro, ali do condomínio. Então, às vezes, a gente também saía. Ah, vamos beber alguma coisa? Vamos. Ah, vamos sair pra dançar? Vamos. Então, eu também comecei a sair. E outra coisa que a minha sorte também é que o Luiz não é ciumento. Então ele me deixa sair, porque se o seu marido for ciumento ou sei lá, ele for bem marido tradicional coreano, ele não vai deixar você sair. Não são todos os maridos que deixam a mulher sair com as amigas à noite. Então o Luiz, ele deixava eu sair com as meninas. Então ele não ter ciúmes que eu saia e eu ter feito amizade com as meninas pra sair me ajudou demais na época, porque senão eu tinha ficado louca com isso. No Brasil a gente ouve muito as mulheres falarem assim: ah, se for pra ter vida de solteiro, então pra que casou? Gente, aqui isso não cola. Ele vai sair sozinho, você reclamando, dando piti, falando o que quiser, eles vão sair sozinho. Então, se você quer casar com coreano, tem interesse em coreano ou sei lá o que, você já fica sabendo que ele vai sair sozinho sem você. Todas as minhas amigas são casadas, eu não tenho nenhuma amiga solteira, então eu já ouvi tanta história e é sempre a mesma coisa, desencana, deixa pra lá, vai fazer o quê? Elas são bem desencanadas. Uma vez a minha amiga falou, Thalita, vem jantar com o Yusu, daí eu fui. Ela falou que o marido dela ia sair. Aí do nada ele chegou. Aí eu fiquei até sem graça. Aí ele chegou, trocou de roupa, tal, e saiu. Aí eu falei pra ela, ué, você não vai se importar que ele veio, trocou de roupa, tal, e vai sair? Ela falou, eu não. Falei, nossa, no Brasil isso dá mó babado, as mulheres não aceitam, não. Ela falou assim, aqui a gente vai fazer o quê? Não tem o que fazer. O importante é ele trabalhar e o salário dele ficar em casa. Falou bem assim pra mim. Falei, nossa, mas no Brasil isso dá mó briga dentro de casa. E aí eu ficava falando, né, da gente, assim, no Brasil, isso dá mó briga, isso dá mó confusão e tal. E elas ficam chocadas por a gente ser assim. E nós ficamos chocadas por elas serem frias, assim, em relação a isso. Eu, assim, ao longo do tempo, acabei acostumando também. Acabei acostumando e pra mim hoje em dia, se ele fala que vai sair, eu falo, tá bom. Também já faz 15 anos, né, que eu vim pra cá. Eu já acostumei bem com isso. Se o casal for recém-casados e ainda não tiverem filhos,
Então, a situação é um pouquinho diferente, porque aí o casal, eles ainda são recém-casados e não tem filho, aí faz as coisas juntos, né? Sai pra beber, sai pra passear, aquela coisa toda. Depois que tem filho, já era. É muito difícil, a mulher tem que ficar em casa cuidando do filho e aí o homem fica nessa. Eu tinha visto uma reportagem uma vez que 70% das mulheres aqui na Coreia sofrem de depressão. E aí, por que disso? Né, o casal tem filho e a mulher fica só em casa cuidando do filho. E o homem sai e aí a mulher acaba estressando porque ela não sai. Depois dos filhos, o rolê do casal sempre vai ser ali voltado para os filhos. Passeio no parque, sair para almoçar ou sair para jantar ou alguma coisa assim envolvendo criança. Mas o casal sair junto praticamente já era. No Brasil, a gente até que dá um jeitinho, né? Ai, pede pra mãe olhar, pede pra irmã olhar, às vezes pode até pagar pra alguém olhar, pra cuidar da criança, né? Pra o casal ter um momento assim, sair sozinho às vezes. A gente faz isso no Brasil. Mas aqui na Coreia não. Aqui na Coreia elas não pedem para ninguém olhar os filhos para o casal sair, muito menos pagar para alguém ficar com a criança para o casal sair. Eu mesmo nunca ouvi falar que existisse alguém que fica com criança para o casal sair. Eu nunca vi, nunca ouvi também falar nisso. Então, eles perdem um pouco esse costume de sair juntos. O casal, ele vai perdendo um pouco o hábito de fazer coisas juntos, só os dois, de sair os dois juntos, só os dois, para fazer alguma coisa, porque até a criança crescer e ficar independente, a mulher ela já passou todo esse tempo sem sair com o marido, só os dois, entendeu? Então, isso acaba com o tempo, distanciando um pouco o casal. A questão do casal, os dois juntos, ir no cinema, sair para beber alguma coisa, dar uma esparecida assim só os dois, já era. Isso é fato. Todas as histórias que eu ouvi aqui na Coreia, das minhas amigas, de pessoas que eu conheci, de relatos e relatos que eu ouvi ao longo desses anos, é sempre a mesma história. Então é isso, os coreanos eles são assim, ou você acostuma ou você fica louca. Então é melhor acostumar e viver feliz para sempre. Vocês gostaram do vídeo, ficaram aqui até agora. Não esquece de deixar o seu like, compartilha, comenta. O que vocês acham sobre isso? Você homem, o que você acha sobre isso? Você mulher, o que você acha sobre isso? Você iria se acostumar? Tá tudo bem? Tá tudo certo ou não? Me conta o que vocês acharam. E até o próximo vídeo. Popó!